Shalom, shalom, voltando mais uma vez para mais um episódio, ou mais uma parte desse testemunho. Ellen Cristiano aqui, trazendo para você esse compartilhamento desse testemunho, a qual é um pouquinho daquilo que o Eterno fez na minha vida, daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele continuará fazendo. Nós temos testemunhos em outros canais, podcasts, tem 6 podcasts que tem esse testemunho. Porém, queridos, aqui eu estou conseguindo trazer de uma forma despreocupada algumas partes. Você pode assistir nos testemunhos anteriores, parte 1, parte 2, parte 3, enfim. E aqui eu vou continuar falando para você acerca desse testemunho, porém de uma forma qual eu posso falar com mais clareza. Nós temos também o livro Resgatada do Abismo ao Paraíso, o livro Resgatado do Abismo ao Paraíso. Lá dentro do livro nós temos o testemunho com muitos detalhes, assim, extraordinário, que vai ser um divisor de águas na tua vida. Mas eu estou voltando aqui do café, gente. Esse café dos Pataxós é uma delícia. Da aldeia dos Pataxós. Nós tivemos lá em missão, lá em Carmésia. Gente, maravilhoso. Esse café é uma delícia. Voltando do café, e estou aqui com você mais uma vez para trazer esse testemunho. Ali passando por processos dolorosos, passei por processos dolorosos, vários deles, muitas enfermidades, muitas desavenças, melhor dizendo, dentro da casa, né? Guerras espirituais, guerras físicas, guerras psicológicas. Eu era uma pessoa que eu vivia cheia de roxo, hematoma, algumas vezes era agressão, mas outras vezes era emocional. Eu vivia cheia de roxo, porque eu não vivia em paz. Eu não era uma pessoa que vivia em paz. Eu não tinha paz para deitar a cabeça no travesseiro e dormir, eu não tinha sossego para viver isso. Era tormento o tempo todo. Só que eu estava escondida em Cristo, gente. Quando nós estamos escondidos em Cristo, nós conseguimos continuar a caminhada, porque ainda que as tribulações aqui fora venham nos assolar, aqui dentro havia uma paz. Qual que era a paz? Eu havia encontrado o meu amor. Eu havia encontrado o meu Senhor, eu havia encontrado o meu mestre, eu havia encontrado o meu resgatador, o meu Boaz, o meu Salvador, o meu Jesus querido, que decidiu me resgatar daquelas trevas, ainda eu não merecendo. E ali, queridos, estava ali naquela caminhada, foi quando de repente Cristo começou a trabalhar em mim, e eu comecei a ministrar a palavra, já estava louvando, ministrar a palavra, Deus foi trabalhando, e ali Cristo foi falando comigo de um ministério missionário, e ali Cristo foi falando comigo de uma caminhada, e eu disse, eis-me aqui, até um determinado momento, de um certo dia, eu chegando do culto ali, e aquele homem que eu morava com ele me humilhava muito, havia muita agressão, muita tristeza. Eu tenho tristeza de falar isso, sabia? Eu tenho tristeza de falar isso, porque, assim, tristeza no sentido de saber que ainda tem muitas mulheres vivendo agressões, mulheres vivendo maus tratos, sabe? E eu tenho felicidade hoje de poder falar e falar que eu sou uma mulher amada hoje, eu sou uma mulher feliz. Eu vou estar trazendo um vídeo aqui com meu esposo e saber que Deus, ele faz nova todas as coisas, porque quando ele te chama, ele garante. Você não vai ficar isenta de passar pela luta, isento de passar pela prova, mas Deus garante. Deus faz nova todas as coisas na vida daquele que confia nele, que crê, entrega a tua vida para ele. Só que é uma vida de renúncia, gente, é uma vida de sujeição, é uma vida de realmente negar a si mesmo, não só de vez em quando, todos os dias, isso é extraordinário, é o que Deus vem fazendo conosco. E ali, queridos, e aí um certo dia, chegando da igreja ali com a mãe dele, né, houve uma situação que eu estava na igreja com ela e ele começou a jogar minhas roupas para fora, me chamando de todos os palavrões, já bastava tantas as agressões, e jogando minhas roupas para fora e dizia um monte de coisa horrível que não convém falar aqui. E, enfim, nesse dia eu falei para ela, olha só, aí eu fui dormir na casa dela, ela falou, não vou deixar você, bom, na rua, né, do lado de fora. Eu fui dormir na casa dela, ela disse para mim assim, eu falei para ela, olha só,
No outro dia, falei pra ela, olha, deitei no sofá dela e virei à noite. Eu falei, olha só, a partir de hoje quem vai sair da minha casa sou eu, não vai ser o demônio. Porque durante anos eu ouvia falar que o demônio ia sair daquele lugar e não saía. Eu falei, hoje quem vai sair sou eu. Só que Deus já havia me alertado umas 2 semanas antes que ele ia fazer passar um vento ali naquele local, porque ele ia me levar, ele ia me enviar. Porque eu vivia falando assim, eis-me aqui, Senhor, tira a pedra de tropeço do meu caminho e me envia. Lembrando, gente, que não era um casamento feito no Senhor, tá? Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa, mas quem me uniu foi demônios. Eu fiz pactos para estar com essa pessoa. Então não era Deus que tinha me unido. Então quando não é Deus que te une, Deus sabe como trabalhar com você. Deus não iria me deixar naquele cativeiro mais, impedindo de viver aquilo que Deus tinha para minha vida. Então, querido, e Deus já tinha me avisado, queria passar um vento. Levou uma profetisa lá na rua da minha casa e falou comigo, prepara que vai vir um vento que eu vou mexer com a alicerce e vou sacudir tudo para eu te enviar, porque você disse, eis-me aqui para mim. Ok. Achei que era outra coisa, gente. E aí veio esse vento. Aí cheguei para ela, para a mãe dele e falei assim, olha só, a partir de hoje quem vai sair dessa casa sou eu, não é o demônio. Porque o demônio sai, então quem vai sair sou eu. Eu vou sair, vou para casa da minha mãe e vou viver minha vida. Peguei meu filho, desci, fui para casa da minha mãe. Ali na época que irmão dele ali colocou minhas coisas dentro do carro, levou. Ele tinha saído cedo, né? Tinha ido fazer um biscate. Por aqui fala assim, bicos, freelance, alguma coisa assim. Ele saiu para fazer esse freelance e aí aquele irmão dele colocou minhas roupas no carro e levou para casa da minha mãe. Para mim, me ajudou. Esse rapaz me ajudou. E quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, fiquei com minha mãe uns dias. E ali começou o trabalho missionário na minha vida, a obra missionária na minha vida. Eu fiquei com a minha mãe, devia ter ficado com a minha mãe mais ou menos um mês. Um mês. E ali na casa da minha mãe o chuveiro não esquentava. O chuveiro não esquentava. Era um problema na instalação, o chuveiro não esquentava. E ali eu estava inconformada, porque eu fiquei muitos anos pagando preço para aquele homem ser transformado. E eu não entendia que aquele homem não foi transformado. Eu falava, como que eu paguei preço para transformar essa pessoa e essa pessoa não foi transformada? É porque, enfim, Deus ele quer transformar todos. Mas aquela pessoa não era para estar comigo. E outra coisa, aquela pessoa até hoje não deu espaço para Deus transformar. Deus pode fazer? Pode. Ele fez comigo. Mas ali Deus estava me levando agora para uma outra região, porque agora ele queria me usar para trabalhar naquelas vidas. E ali foi o período quando Deus me levou ali para a cidade de Águas Lindas de Goiás. Eu fui ministrar numa igreja na Tarde da Bênção, estava ali morando com a minha mãe, e ali eu fui convidada por uma irmã a ministrar na Assembleia de Deus do Brasil, no bairro Santa Cruz. Hoje eu nem sei se existe mais, mas na época, né, estava ali situada no bairro Santa Cruz. E quando eu estava ministrando, o pastor presidente estava ali, e no outro dia ele iria viajar para Brasília. E ele me fez um convite, me chamando para estar com ele, com a esposa dele, naquela obra missionária em Águas Lindas de Goiás. E quando tudo aconteceu, só que antes disso, como eu estava falando, na casa da minha mãe, o chuveiro não esquentava, a água não esquentava, era gelada. Todos os dias quando eu ia tomar banho, eu dizia assim, ó, ai, mas que chuveiro horrível, nossa, eu sou filha do rei, por que eu tô passando por isso, mãe? Não dou conta de viver essa vida, que não sei o quê. Minha mãe, Nina, porque ela me chama de Nina, Nina, para de reclamar, olha que Deus vai te colocar num lugar que não vai ter nem água, hein? Deus está te preparando. E antes disso, gente, Deus, aonde eu ia, o Senhor falava comigo assim, levanta e prega dentro desse ônibus. Aonde eu pegava o ônibus, que eu subia no ônibus e eu sentava ali naquele ônibus, de repente via o Espírito Santo falava assim, levanta aí e fala do meu amor para esses passageiros. Eu falei, ai meu Deus, não. Ai meu Deus, pregar dentro do ônibus de novo, meu Deus. O Senhor falou, abre a boca, você não disse eis-me aqui? Então agora o que te impede? Eu tirei a pedra de tropeço. O que te impede agora? Abre a boca e prega e fala do meu amor. João 3,16. Se o Espírito Santo falar comigo isso muito. Tá.
Eu levantava tremendo, falava, gente, boa tarde a todos os passageiros, ou bom dia, eu quero trazer uma palavra aqui, eu não estou aqui para pedir, eu estou aqui para deixar uma palavra de salvação para o seu coração e tal, e começava a falar. E quando eu voltava para o meu lugar, estava tremendo ali, e Deus, eu não podia entrar no ônibus coletivo, gente. Era entrar no coletivo e o Espírito Santo falava, abra a boca e prega. Eu falava, meu Deus, então nem sossego para ficar no coletivo, Jesus, para ficar pensando ali na moda bezerra? O Senhor falou, não, você falou, eis-me aqui para mim. E aí, queridos, teve um certo dia que eu estava na casa da minha mãe, e eu chorando e falando com o Senhor assim, pai, mas eu passei a vida toda, esses anos todos, né, pagando preço para o Senhor transformar a vida desse homem. O Senhor não é Deus que faz e tal, aquela coisa toda. O Senhor falou comigo bem assim, ó, você tá chorando por quê? Você me pediu para tirar a pedra de tropeço porque você queria fazer a minha vontade. Eu falo, mas como que eu vou fazer a sua vontade? Agora eu não tenho nem dinheiro para comprar uma sandália. Eu não tenho nem dinheiro para comprar uma sandália. E como que eu vou para os lugares fazer a obra do Senhor? Você não tem um calçado para pôr nos pés? Gente, sem brincadeira. Isso eu falei na parte da manhã que eu acordei, estava na cama chorando, falando com o Senhor. Que até então a minha ficha não tinha caído, que tinha acabado aquele relacionamento, porque aquilo não era um casamento. Aquele relacionamento que eu estava acreditando tanto que Deus ia mudar aquele homem. E ali eu não estava. Deus muda, gente, Deus muda. Mas existem situações que Deus ele vai mudar é você, tá? Ele vai mudar é você. O meu relacionamento era algo feito pela mão de Satanás, tá? É diferente. Tô falando para você que tem um casamento feito pela mão de Deus, largar teu cônjuge não, hein? Não me interprete mal, por favor. Então, queridos, estava ali, de repente, chorando, deu mais ou menos a hora do almoço, bateu no portão. Quando bateu no portão, que tá chamando lá? Minha mãe, a vizinha. Minha mãe veio com a sacola. Nina, a vizinha mandou esse tanto de sandália aqui, só que isso aqui não me serve. Minha mãe calça 35. Eu falei, mas qual que é o número, mãe? 37, meu número. Olha se serve para você. Gente, quando eu peguei, era mais de 7 pares de sandália, uma mais bonita que a outra. Eu fui pondo no pé, fui colocando no pé, aquelas rasteirinhas bonitas, tudo bonito, tudo em estado conservado, porque parece que a patroa daquela senhora tinha dado para ela. Então era um tanto de sandália que não estava desgastada, estava boa, em perfeito estado. Aí na hora que eu botei no pé, o Espírito Santo veio e falou assim, que agora te impede de fazer minha obra, hein? Olha o tanto de sapato que você tem agora. Eu falei, meu Deus. Aí comecei a pregar dentro dos ônibus, comecei a ir para os hospitais fazer visita, até o dia que eu recebi o convite e fui pregar nessa Assembleia de Deus no bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte, na tarde da bênção. E nesse momento que eu fui pregar, ministrar a palavra, sem saber ministrar direito, ali muito ferida, ali muito... Quem passou por processo assim vai entender o que eu estou falando. Toda doída, toda machucada. Sem entender o que estava acontecendo, porque eu estou trazendo para você agora o entendimento ao longo desses anos. Mas na época eu não entendia nada. Só sabia que eu estava sentindo muita dor, que eu acreditei em algo que não estava acontecendo. Eram tantas profecias que eu recebia, que eu tinha um caderno cheio assim de tanta profecia, que eu dizia, não deixa vir profeta até a mim, nem profetiza, porque eu não creio mais. De tão desanimada que eu fiquei, sabe? De ver as coisas não cumprindo, mas Deus não me falou nada, gente. Porque aquilo que Deus fala, Ele sustenta. Algumas coisas eram emoções. Emoções. A gente às vezes quer muito a coisa do jeito da gente e Deus responde do jeito dele. E ali, quando eu fui ministrar naquela igreja, gente, aquele homem estava ali, era o pastor presidente daquele ministério. E eu achando que era um homem, era um irmão em Cristo, é um irmão em Cristo. Mas eu achava que era um obreiro, então era o pastor presidente, todo simples, todo humilde, aquele homem humilde. E ele falou para mim, missionário, eu tô indo embora amanhã. Eu falei, não sou missionário, não. Ele falou, sim, você é um missionário. Tô indo embora amanhã para Brasília, para Santa Maria. Mas eu tenho uma obra em Águas Lindas de Goiás, eu gostaria de te levar comigo, mas a minha esposa, para fazer o trabalho lá. Me perguntou um pouco sobre a minha vida, sobre a minha família. E ele me deixou o contato, falou comigo assim, faça contato comigo. Na época aquele orelhão, né, de ficha,
aqueles orelhão de ficha, que você comprava a fichinha e botava no orelhão para ligar. Faça contato comigo, porque amanhã eu vou embora após o almoço. E se a irmã estiver disposta a ir para a missão comigo, a irmã vai conosco. Ah, gente, cheguei em casa assim a todo vapor, falando com minha mãe, mãe, aconteceu isso, o que a senhora acha? Minha mãe falou, não, vai. E ali já olhei com meu filho estava estudando na época, aí fui, deixei com a avó, ele falou, eu quero ficar com a minha avó para terminar de fazer, estudar, né, formar. Isso aí foi agosto, setembro, outubro, foi em mês de agosto, né, então ele estava na escola ainda, conversei com a avó dele, se ele podia ficar. Conversei com a minha mãe decidiu ir para Itabira, vendemos aqueles móveis, conversamos com o proprietário daquela casa, eu não queria deixar minha mãe sozinha ali, era uma região um pouco perigosa. Vendemos ali para ele, negociamos com ele, tinha uns aluguéis ali meio pendentes, negociamos ali, encaminhei a minha mãe para Itabira e juntei o meu violão, minha trouxinha de roupa, um radinho que eu tinha, e no outro dia estava ali entrando naquele carro para ir para a missão, para a obra missionária. O Senhor falou comigo, você queria que eu tirasse a pedra de tropeço, você me pediu, você falou, eis-me aqui, então agora eu quero te usar. Vou fazer de você uma nova mulher, mas um instrumento, mais que uma nova mulher, um instrumento nas minhas mãos. Gente, eu vivi coisas extraordinárias. Eu vivi coisas extraordinárias de orar para pessoas que estavam com câncer. Tinha uma senhora lá por nome de Irmã Beatriz. Orei com imposição de mão no estômago dela. Ela estava com câncer no estômago e ela vomitou o câncer. Deus me permitiu ter câncer para que ele operasse em mim, para que eu cresça que é possível a cura do câncer. Deus permite na tua vida coisas difíceis para você passar por essa prova e vencer essa prova, para o amanhã Deus te usar na prova de outra pessoa, para você ser ministra na vida de outra pessoa, para que essa pessoa receba o milagre, porque através das suas mãos Deus quer fazer grandes coisas. E ali fui para essa obra, cheguei lá, fiquei na cidade de Santa Maria por 15 dias. 15 dias fiquei na cidade de Santa Maria, ali era a sede daquela igreja, e ali o pastor falou assim, vou te levar, missionária, para a igreja filial, que é Águas Lindas de Goiás. E ali, quando ele passou o tempo, ele me levou para lá, e ele falou, aqui era uma igreja que era lotada, e as pessoas afastaram por causa de um comportamento, de algumas coisas que aconteceram. E eu quero que a missionária trabalhe aqui para visitar esse povo e trabalhar com amor com esse povo. Gente, foi aonde que Deus começou a me forjar muito mais, porque agora eu estava longe do meu filho. Agora eu estava ali com um relacionamento acabado, que na verdade sempre foi acabado. Aquilo ali estava me frustrando, porque na minha mente Deus iria fazer alguma coisa, mas estava ali agora vivendo um quadro aonde tudo tinha acabado. Eu estava longe daquela casa, longe de tudo aquilo que eu tinha acreditado que era o novo de Deus. Agora eu estava vivendo um novo tempo, longe de filho. Durante o dia era muito fácil de viver, porque durante o dia eu fazia a obra o dia inteiro, saía de uma casa, ia para outra, visitava outra, orava na outra casa, e fazia a obra de Deus o dia inteiro. Era uma região grande, ia para os hospitais, ia para o hospital de Ceilândia, ia lá para o Setoró, ia para Taguatinga, fazer visita naqueles lugares. Todos os ônibus que eu pegava, aí Jesus, na hora que eu chegava dentro do ônibus, Jesus falava, abra a boca e prega. Só que antes disso, gente, quando eu cheguei lá em Águas Lindas de Goiás, o pastor me deixou lá e eu conheci algumas irmãs lá. Tinha uma irmã lá chamada Maria do Céu, irmã Maria do Céu, ela falou assim, irmãzinha, aqui só não pode pregar dentro do ônibus, porque aconteceu um fato aí de que uma pessoa pregou dentro do ônibus e mandaram ele calar a boca, e ele falou que não ia calar, porque se ele calasse as pedras clamariam, e ali a pessoa levantou com um revólver e deu um tiro na testa dele. E eu só calado escutando, pensando, meu Deus. Só pensando, lá em Belo Horizonte, Deus está só mandando pregar dentro do ônibus. Misericórdia. E eles me contando essa história, eu falei, é mesmo, irmã? Tudo bem. Aí um certo dia, a irmãzinha vai e me chama, eu estou passando à frente, que o testemunho é muito grande, a irmãzinha vai e me chama para ir fazer uma visita no hospital lá em Ceilândia, gente. Irmã, vamos fazer a visita no hospital em Ceilândia. Tá bom, vai a irmã aqui fazer visita no hospital em Ceilândia, com a biblinha, tudo bem, bonitinho.
Eu sentado dentro do ônibus tinha cachorro, tinha porco, tinha galinha, tinha tudo. Era um tanto de gente com porco, galinha, barulhada dentro do ônibus. Falei, meu Deus, que ônibus lotado. Era gente de todo jeito, terra vermelha, bicho no meio de gente, naquele ônibus. Falei, meu Deus, quando de repente, eu ali conversando com a irmã ali, né, aquela coisa toda, a voz veio e falou, levanta e prega. Falei, nossa. Continuei conversando com a irmã ali, continuei conversando com a irmã e comecei a suar frio, tô suando frio, tô suando frio. A voz falando, levanta e prega aqui dentro, meu amor. Falei, meu Deus, você não sabe. A irmã falando na minha cabeça, lá eu nem sabendo o que a irmã tá falando, e eu falei, você não sabe, que aqui já matou gente. Aqui não pode pregar dentro do ônibus. A irmã falou que eu posso fazer tudo de mesmo pregar no ônibus, Senhor. Misericórdia, só me trouxe de Minas para morrer aqui, meu Deus, o que é isso? O Senhor falou, levanta e prega o meu amor. E eu comecei a sentir mal, dar ânsia de vômito, de nervoso, tremer, suar frio. E a irmã falou, tá passando mal, missionário? Eu falei, minha filha, você não sabe o que está acontecendo. Jesus está mandando eu levantar e pregar dentro desse ônibus aqui. Eu falei, ela o quê? Misericórdia? Eu falei, irmã, misericórdia. Meu Deus. Você quer que eu morra aqui, Jesus? Deus. E aí ela, irmã, se Jesus falou, você tem que fazer. Eu falei, tem que fazer. E fiquei naquela luta e resistindo. Não, meu Deus, eu vou. E assim, eu vou. E Jesus só, Espírito só falando, tá chegando o teu destino. Você não vai descer antes de falar do meu amor aqui. Eu falei, não, já tava suando, gente, já tava suando. E de repente, quando eu olho para trás, que eu pus a cabeça assim no corredor e olhei para trás, gente, havia um policial sentado lá no fundo, sentado assim. Falei, meu Deus, é hoje que eu tomo um tiro na testa? É hoje, Jesus. Misericórdia. E ali, e a voz, o Espírito Santo foi me apertando ali. E eu falei, vou desmaiar aqui dentro. Falei, irmã, é o seguinte, segura isso aqui, essa bolsa com essa Bíblia, e eu vou. Seja feita a vontade de Deus. Amém, irmãzinha. Jesus te abençoa. Ela ficou lá quietinha no cantinho dela, né? Jesus te abençoe e vai você e eu vou ficar quietinha. Nem vai falar, vamos nós duas. Se tiver que morrer, morre as duas. Não, Jesus te abençoe, vai lá. E aí fui, queridos. Quando eu levantei, que eu botei de pé, eu sei que não era, mas eu já estava com medo. E o inimigo já estava botando pressão em mim. Todos fizeram assim para mim, viraram para mim assim. Falei, pronto. Mas eles estavam com cara de guerra. Mas eles não estavam com cara de guerra. É o inimigo que estava me mostrando um cenário assim para eu desistir. Só que Jesus estava me apertando tanto, que eu estava sentindo tanto mal, que eu falei, tem que falar. Eu prefiro falar e ser justificada por Cristo e morrer do que morrer na mão do Senhor. O Senhor Jesus está me apertando. Acho que eu vou dar um treco, vou desmaiar dentro desse ônibus aqui. E ali, porque é triste quando você nega o chamado de Deus, hein? É triste, hein? Não nega o chamado de Cristo, não. Cristo te botou para fazer, faça. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo, hein? De repente, queridos, levantei, tô lá na frente. Boa tarde, gaguejando. Eu vim aqui deixar a palavra de amor para todos aqui, né, nessa tarde que o Espírito Santo me mandou, gaguejando, com medo, com os olhão lá atrás no homem, aí tirava os olhos do homem e olhava para as pessoas, falou, não vou nem olhar para ele, se eu olhar para ele eu não consigo falar, aquele policial. O homem estava lá, não estava nem pensando em mim, só que eu já estava aquilo ali na mente, porque já tinha falado comigo, e o inimigo estava lançando seta, falando, vai te matar. E aí falei de João 3,16. Na hora que eu acabei de falar, estava toda suada. Aí passei dando folhetinho evangelístico, dei folhetim para todos que estavam ali, que era o folhetim da igreja na época. E fui lá e sentei, já estava até pálida, gente, de preto eu estava branca, toda pálida. E aí, de repente, chegou o destino, desci. Aí já comecei a ficar tranquila, pensei, Deus está comigo, né? Não matou. Só que eu não podia, aí quando o pessoal falava, vamos fazer uma visita em tal lugar. Tem que pegar ônibus? Tem, claro, não. Vamos fazer outras bandas e depois a gente mexe com esse lado aí. Então eu comecei a querer meio que fugir, mas não teve jeito não. E ali, gente, só que Deus me colocou, a igreja que eu estava, que eu estava na igreja e a igreja tinha uma casa. Toda igreja nessa região, Assembleia, tem uma casa. E eu ficava nessa casa com uma outra missionária. Só que era ao lado daquele centro, Vale do Amanhecer. Era ao lado.
Então ali havia muitas guerras espirituais, eu via demônios assim na região da Águas Lindas, assim, de cima e embaixo, ao redor daquele local que a gente estava, demônios, eu via jacaré gigante, eu via todo tipo de demônio, por causa daquela região, aquele território ali. E ali, queridos, foi um período que Deus fez muita obra, onde aquela senhora vomitou o câncer, foi curada. E ali, quando eu vivi aquela experiência da cirurgia dos anjos que fizeram naquele monte Mirante ali de Belo Horizonte, lá nessa região eu estava ministrando em uma outra Assembleia de Deus que não era, era Assembleia Madureira, eu estava ministrando Assembleia Madureira. Após o culto veio uma senhora com a barriga muito grande até mim, e falando comigo e eu conversando com ela, e ela falando que estava na luta, e no que conversava eu sentia muita dor, comecei a sentir dor, falei, irmã, você está sentindo dor? Ela falou, ai, é minha barriga, irmã, é minha barriga. Então o Espírito de Deus começou a me permitir sentir toda a dor que aquela mulher estava sentindo, e de repente ali ela falou assim, eu tô com 126 pedras na vesícula, e eu falei assim, meu Deus, hoje os anjos vão fazer a cirurgia. Ela deu um grito, segurou a barriga, coloquei todos os irmãos, os homens para fora, pedi as irmãs para fechar a igreja, juntou, porque a Assembleia é banco, né? Juntou 2 bancos, assim, deitamos aquela irmã, e eu falei com os anjos, podem vir, o Senhor já mandou vocês, anjos cirurgiões, podem vir operar essa irmã, amados. Essa irmã fazia isso aqui, ó, com a mão aqui assim, ó, fazia isso aqui, ó, como se ela tivesse tomado uma anestesia, e ela fazia um movimento assim, e de que estava sendo anestesiada e sendo operada. Jesus operou aquela mulher, e passou aquele período ali da cirurgia. Pós-cirurgia, ela ficou toda anestesiada, os irmãos precisaram de pôr ela no carro, levar para casa. O período que eu fiquei naquele lugar, eu fiquei 3 meses e pouco naquele lugar. Depois a irmã recebeu o diagnóstico, igual a irmã Beatriz, que vomitou o câncer, recebeu o diagnóstico de cura, e Deus fez grandes coisas naquele lugar. Deus deu o nome da minha segunda filha naquele lugar. Tinha acabado o relacionamento, mas Deus falou que iria me dar uma filha, e porque eu fiquei durante 5 anos esperando minha filha, os cânceres que eu tive deteriorou o meu útero, e ali o médico falou que eu não podia mais ter filho. O médico falou que eu não podia ter filho mais, porque o meu útero não tinha condição de gerar filho. A pele do útero ficou casquinha. O médico falou que era igual uma casquinha de ovo e estava muito fragilizada. E que se eu tivesse filho, iria dar ruptura e eu poderia morrer. E essa criança também não escapar. Então eu estava proibida de ter filho. Só que eu tinha um sonho de ter uma menina. Eu quero dizer para você que tem um sonho. Deus, ele realiza sonhos. Eu tinha um sonho de ter uma filha, uma menina. Eu tinha um menino, mas eu queria ter uma menina. Eu queria vestir de bonequinha. Eu queria ter uma menininha. E Deus é Deus que realiza sonhos. E eu coloquei para Deus aquele sonho, só que os médicos falaram que eu não tinha condição de gerar. Aquele homem que eu morava com ele dizia, comigo você não vai ter filho. Se quiser, tenha com outro homem. Comigo você não vai ter filho. Eu tentei durante mais de 3 anos engravidar. Parei de tomar os remédios. Tentei engravidar, não consegui. Deus vai... Toda aquela situação foi causada, Deus foi e me levou para a missão. Quando eu cheguei naquela obra missionária, Deus começou a me pôr para trabalhar com casais, e eu não entendia nada. Para trabalhar com restauração, para orar para casais, para aconselhar casais, eu não entendia nada, porque afinal de contas eu estava ali agora sem um casamento. Mas as coisas de Deus é loucura para os homens. As coisas de Deus, eu quero te dizer, você que está passando um processo assim, de estar fazendo algo daquilo que você, não, mas não está acontecendo comigo, e eu estou precisando desse milagre, estou fazendo, Deus está me usando, Deus trabalha assim conosco, Deus nos foge, é porque é nisso que você vai ensinar, você vai pregar, então é isso que você vai precisar de crer, porque Deus, ele não quer que você tenha para falar, ele quer que você fale independente do que você tem, porque você não vai falar de você, você vai falar de Cristo Jesus, do amor de Cristo. É lógico que a nossa vida é um testemunho, nós precisamos de ser um testemunho vivo, só que existem processos que você vai ser forjado por Deus, e você vai precisar de fazer a obra naquilo que Deus está te chamando, independente do que você tem. Vou esperar eu ter. Não, Cristo, ele está trabalhando com você. Então Cristo estava trabalhando comigo naquele lugar, e naquele lugar, quando eu cheguei numa certa casa ali, tinha um casal que estava quase se separando. E esse casal tinha uma menininha de 3 a 4 meses. Essa menininha chamava Keren Apuk. Keren Apuk, na tribo, na aldeia indígena, ela significa linda jovem guerreira.
linda jovem guerreira. No hebraico é pintura para olhos. E ali eu vi aquela Keren Puka, eu já tinha pedido Deus o nome para minha filha, que eu queria um nome diferente, já estava fazendo 5 anos que eu tinha buscado de Deus uma menina, e Deus me prometeu que iria me dar, inclusive me dando sonhos, falando comigo muito no profundo, só que ali tinha acabado aquele relacionamento. Como que eu vou ter filha sem ter um parceiro? Eu não vou ter, então eu vou fazer a obra de Deus e deixar Deus fazer o que Ele quiser na minha vida. Eu quero te dizer, faça a vontade de Deus, que a Bíblia fala que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Faça a vontade de Deus, que aí Deus vai trabalhar a teu favor. Deus vai trabalhar a teu favor. E ali, queridos, de repente, eu comecei a trabalhar com aquele casal da Keren Puka. E ali, quando eu estava trabalhando com aquele casal, o Espírito Santo veio falar comigo assim, tá vendo aí a Keren Puka? É o nome da tua filha. Eu falei, mas eu nem tenho marido. Como que eu vou ter filho? Nem tenho marido. Aí Jesus falou comigo assim, trabalha para mim que eu trabalho na sua vida. Tudo bem. Aí, queridos, tô ali trabalhando para o Senhor, ganhando muitas almas para o Senhor, fizemos um trabalho bonito, fizemos um trabalho tremendo. Quando eu falo fizemos, é porque o Pai, Filho e Espírito Santo e eu, porque eu não posso fazer nada. Mas Jesus começou a me forjar de uma forma tão linda, só que todas as vezes na hora de deitar para dormir, eu morria ali, eu me acabava porque eu estava longe do meu filho. E aquilo ali era uma dor que me cortava na alma. Me cortava na alma todas as vezes que eu olhava e falava, meu filhinho ficou para trás. E ali eu tava ali naquela ânsia que chegasse dezembro, porque ali ele ia entrar de férias, e o pastor já tinha conversado comigo, missionária, eu quero que você vá para uma obra lá em Rondônia. Então você vai lá em Minas buscar o teu filho, e ali o teu filho vai ser inscrito na escola de bombeiro, e você vai tomar conta daquela igreja lá em Rondônia. E eu falei, ok, vai ser assim, pastor. E ali fazendo a obra de Deus, milagres acontecendo, sinais acontecendo, Deus fazendo coisas extraordinárias, locais longe para estar, e agora o Senhor Jesus providencia ali um irmão por nome de Zé Prudêncio. Zé Prudêncio, ele tinha uma bicicleta, e agora ele falou, olha aqui, missionária, pode fazer a obra com essa bicicleta, pode fazer a obra com essa bicicleta. E ali eu montava naquela bicicleta de saia, de Bíblia na mão, e olha, perna para quem tem, caía naquela baixada, fazia evangelismo o dia inteiro, visita o dia inteiro, fazia a obra de Deus o dia inteiro, chegava lá naquela casa por volta de 6 horas para tomar banho correndo, para abrir o culto 7 horas, 19 horas, 19 horas está dentro da igreja orando, porque aí o povo começava a chegar para o culto, e só saía da igreja por volta de 11h30, meia-noite, que acabava o culto, eu ia orar para todo mundo, eu era a última pessoa a sair da igreja. Foi um tempo maravilhoso na minha vida, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde você acha que é o fim, Deus faz nova todas as coisas. Deus trabalha por aqueles que nele confia e se entrega a ele. E ali, de repente, queridos, eu comecei a observar ali que as coisas estavam fluindo, muita guerra, mas vivia uma vida de oração e de jejum, uma vida de renúncia. Então, muita guerra, de repente a bicicleta estragou, e aquele irmão Zé Prudência dizia assim, eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas meu braço não é. Mas ele era um irmão de coração enorme, E ali, um certo dia, fui fazer uma visita lá em lá em Taguatinga, fui fazer a visita lá em Taguatinga. Quando eu entro no ônibus, o Espírito Santo de novo abre a boca, prega aí dentro. Eu falei, meu Deus, de novo. E ali, só que aí eu já estava mais confiante, né? Abri a minha boca, ministrei a palavra ali dentro, dei os folhetins de evangelismo e desci de lá. Já pensei, bom, não matou, então Jesus não vai deixar morrer. Então tá tudo certo. O tempo passou e ali o irmão Zé Prudêncio virou para mim e falou assim, ô irmã missionária, a bicicleta estragou, mas eu tenho uma carroça aqui. Eu tenho uma carroça com 2 cavalos. E eu vou disponibilizar, vou deixar aqui na igreja para a irmã fazer as visitas, para a irmã não ir a pé. Porque os lugares eram muito distantes, sabe, queridos? E o sol muito quente. Aí ele disponibilizou aquele cavalo ali, com aquela carroça com aqueles cavalos. E eu montava naquilo ali, e os bichos iam pro canto, o
canto da estrada, ou vinha para a rua, e vinha para a rua aquela confusão, e eu não sabia guiar a carroça, pois aprendi a guiar a carroça. Chegava nos povoados, lá é eu e os cavalos, é o Pai, Filho e Espírito Santo, eu e os cavalos. Aí o pessoal fala, essa mineirinha é arretada, mas tudo isso Jesus fazendo. Jesus fazendo, e dentro de mim havia o quê? Uma dor porque eu estava longe do meu filho, uma dor porque agora eu via que tudo tinha acabado, mas eu tinha dito para Jesus, eis-me aqui, então por que agora não me entregar por inteiro e fazer a vontade dele, já que eu já tinha dito, eis-me aqui para ele, então agora ele estava contando comigo. Então agora eu não tinha que ficar chorando pelos meus problemas, agora eu tinha que confiar nele, entregar o meu caminho a ele e saber que o mais ele iria fazer. É isso que Cristo quer que você faça. Confie. Faça a vontade dele. Aquilo que ele confiou nas suas mãos. E ali, queridos, o tempo foi passando e aí nós fomos nesse hospital, né? Nós fomos nessa visita. E aí um certo dia, um dia de sábado, eu estava ali preparando para um culto de jovens que ia ter lá na igreja. Aí tinha uma irmã lá chamada Lucimar, missionária Lucimar. Ela falou assim, irmã, tem uma irmã ali que tá querendo que nós vamos fazer a visita na casa dela. Aí algumas irmãs lá não puderam ir, fomos só eu e ela e uma irmã chamada Maria do Céu. E fomos na casa dessa irmã. Essa irmã nem do nosso ministério era, não, era de outro ministério, um ministério presbiteriano. E aí nós fomos para casa dessa irmã. Aí quando chegamos lá, fomos orar para essa irmã estava na sala, e oramos, recebeu a gente na sala, e oramos ali para ela. E eu fiquei com aquela sensação assim, gente, eu vim aqui só para isso, eu vou orar para essa irmã e acabou. Sabe aquela pessoa que não parece que está precisando de oração? Não parecia. Eu fiz uma oração, aí ficou naquela situação assim, aí tá faltando alguma coisa. Essa irmã queria tanto que viesse aqui nada aconteceu, Deus não fez nada e só isso, amém, glória a Deus, aleluia, acabou. Fiquei assim naquela sensação de que tá faltando alguma coisa. E de repente, nós escutamos ali na sala, a gente orando e acabou de orar, e ali escutamos, irmã, Cida, traz as irmãs aqui para orar para mim. Aí eu assustei, né? As irmãs assustaram, mas quem é a pessoa? Ela falou, meu esposo já tem mais de uma semana que ele tá de cama, ele tá ruim. Ele tá ruim, as irmãs podem ir lá orar por ele? Vamos lá orar por ele. Na hora que eu cheguei na porta, irmãs, na hora que eu cheguei na porta daquele quarto, aquele homem começou a apontar a mão assim e gritar, foi essa irmã aí. E eu fiquei, eu o quê? Misericórdia, na terra estranha. Ali o povo era meio assim índio, sabe, gente? Índio que eu falo que é bravo. Um povo bravo. Então, assim, aquilo ali o povo falar comigo assim, se aqui gostarem de você vai ter tudo, mas se não gostar, eles puxam a peixeira. Vou falar, Jesus, estou nas suas mãos. E para mim, para a glória de Deus, puxou a peixeira não. Fui muito sustentada ali. Deus cuidou de mim demais ali, eles foram receptíveis comigo. Então, queridos, ele começou a gritar, essa irmã. Aí eu assim, ela quem? E ele gritava, é ela. Aí falava com ela assim, com a esposa dele, essa irmã, aquela irmã do ônibus, Cida. A irmã do ônibus, aquela do folhetinho, do evangelismo. Oh, meu Deus, aquela que eu te falei que eu vi o brilho do Espírito Santo no rosto dela. Gente, eu tô contando isso aqui porque a obra de Deus tem tantas recompensas. Quando você se envolve e vai fazer a vontade de Deus, Deus te recompensa tanto que não tem palavras para descrever o que é essas experiências. E aí eu peguei, fiquei emocionada, sabe, glorificando a Deus, porque eu estava levantando para pregar dentro do ônibus, mas eu não estava vendo nada acontecer ali. Depois eu fui vendo os frutos, a igreja foi enchendo, aí o pessoal falava assim, eu falei, de onde você veio? Quando você descobriu que a gente está aqui, cultuando aqui? É porque eu te vi dentro do ônibus, eu recebi um folhetim dentro do ônibus, eu estava no ônibus do dia que você pregou lá dentro do ônibus, e aí eu estava com o endereço no folhetim, eu vim pelo endereço, aí eu fui vendo que Jesus estava me pondo para semear a semente dele, que ele estava trazendo o povo dessa forma, algumas pessoas ele estava trazendo dessa forma, coisa linda. E aquele homem começou a gritar, é ela, e eu fiquei muito emocionada, e de repente, quando eu aproximei dele, botei as duas mãos nos pés dele,
Esse homem, a esposa disse que ele estava dias sem comer, ele só vomitava, parece que alguém tinha feito obra de feitiçaria para ele. Quando eu pus as duas mãos nos pés dele, ele começou a vomitar. Foi vomitando, tudo foi vomitando, tudo foi vomitando, e daqui a pouco ele acabou de vomitar e começou a falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas. Aquele homem foi renovado no Espírito Santo. Ele foi renovado no Espírito Santo e começou a falar em línguas. Gente, aquele homem era, como que fala, gente? Compositor daquela banda lá. No mundo, ele foi compositor daquela banda, acho que é Paralamas do Sucesso, alguma coisa assim. E ele cantou com Matos Nascimento, chamado Biratã, esse moço. O Biratã, eles falaram que ele cantou com Matos Nascimento. O Biratã estava afastado da presença de Deus. Foi uma coisa mais linda, ele tocava, ele cantava. A partir desse dia, ele reconciliou com Jesus. E ele disse que iria para a igreja lá no outro dia, isso era um sábado. Aí no outro dia, no domingo, eu falei com ele que o culto era 19 horas, que eu ia passar lá para buscá-lo. Gente, esse homem foi para a casa de Deus. Daqui a pouco foi a esposa dele, até congregava em outra igreja, mas foi com ele, com os filhos, eles tinham 5 filhos. Aí começaram a levar vizinho, esse rapaz começou a tocar lá na igreja, começou a louvar. Deus fez grandes coisas, Deus foi fazendo grandes coisas na região, muitas curas, muitos prodígios, Deus foi operando. Pessoas que estavam com a barriga grandona, oravam, a barriga murchava. Deus foi fazendo libertações, Deus foi fazendo grandes coisas. Porque quando a gente está dentro do propósito de Deus e quando a gente está debaixo da obediência, Deus opera. Só que aí meu filho estava do lado de cá e a minha vida estava toda fora do lugar. Mas Jesus tinha me prometido que ele iria colocar as coisas no lugar, porque quem me levantou foi ele, e ele iria fazer no tempo dele, não no meu tempo. Ele iria fazer do jeito dele, não do meu jeito. Que tudo que eu tinha que fazer é apenas ouvir a voz dele e obedecer. Porque se eu obedecesse atentamente a voz dele, eu ia comer o melhor dessa terra. Tava doendo, gente, tava sangrando, porque eu tava longe do meu filho, mas eu decidi obedecer e grandes coisas o Senhor estava fazendo. Grandes coisas, eu recebi ameaça naquela região. Algumas pessoas ali que eram, essas pessoas que se acham donos da igreja, começaram a ameaçar que tinha uma mineirinha que estava ali, estava levando o povo todo para aquela igreja. O povo, que era uma mineirinha ali, que era abençoada, fogo puro, e o povo estava indo todo para aquela igreja, e as outras igrejas estavam ficando vazias. Gente, não era eu a culpada, sabe? Quem estava fazendo a obra é o Espírito de Deus. Quem estava fazendo a obra é o Espírito de Deus. Então quem faz a obra na sua vida, na minha vida, é o Espírito de Deus. Ali um milagre foi extraordinário. Deus foi fazendo coisas extraordinárias. Em todo lugar eu chegava de carroça. E Deus foi dando vitória. Deus foi fazendo coisas extraordinárias. E eu louvo a Deus por isso. E ali chegou um tempo, acabou o tempo, no caso foi dando dezembro, eu voltei para buscar o meu filho. E aí voltei para buscar o meu filho para a gente ir lá para Rondônia, para continuar a obra. E Deus fez grandes coisas, eu voltei, nada me faltou. Só usava perfume importado, só usava as melhores roupas, só usava o de melhor. Deus tinha falado que não me queria trabalhando para o homem, só me queria trabalhando na obra 24. Eu acordava cedo, era o dia inteiro visitas, visitando o povo, saber porque o povo estava afastado, saber porque o povo não ia mais na igreja, saber porque o povo estava doente, era orando para enfermo, era ungindo, era orando para as pessoas, era buscando, era visitando, saber porque que as pessoas não estavam indo em lugar nenhum mais, direcionando pessoas. E Deus foi fazendo coisas grandiosas. Aí acabou meu tempo. Quando acabou meu tempo ali, as pessoas choraram muito. Eu falei, eu vou voltar. Então eu decidi, conversei com o pastor. O pastor me indicou para uma convenção em Belo Horizonte, já que eu estava vindo para Belo Horizonte, para que eu fosse ungida missionária, para que eu fosse derramada o azeite na minha cabeça como missionária. E ali, queridos, foi algo extraordinário. Voltei para Belo Horizonte para buscar meu filho, para em janeiro voltar para Rondônia para dirigir a obra lá. Então eu quero dizer para você, sujeite-se debaixo da vontade de Deus, porque vale muito a pena. O processo é doloroso, mas com Cristo nós somos mais do que vencedores.
Vale a pena ser fiel a Jesus. Vale a pena obedecer. Vale a pena sujeitar ao autor e consumador da tua fé, queridos. Então fique aqui comigo para mais uma parte desse testemunho. Eu volto já, só mais um cafezinho para ficar mais pretinha. E volto já com esse testemunho, continuando a compartilhar com você algumas experiências dentro desse testemunho, porque dentro aqui Jesus já me alcançou e agora Jesus já estava me usando dentro dessa obra para a glória do nome dele e para a vergonha de Satanás. Amém, queridos? Ó, shalom a todos, até daqui a pouco, eu volto já, tá bom? Deus abençoe.